Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Coisas. E no nosso programa de hoje, a gente vai fazer esse porta-retrato belíssimo. Imagine presentear no Dia dos Namorados alguém que você ama com esse projeto personalizado. Nessa aula em especial, além de todas as técnicas, a gente vai aprender o que são checkbox, que são detalhes decorativos. E no nosso intervalo eu vou mostrar diversos modelos que vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas, loja física que fica aqui em Santo André, mas agora com o nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Eu preparei essa aula com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar pela lista de material? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer um porta-retrato, aproveitando esse clima de Dia dos Namorados. Então, essa peça é um porta-retrato com foto do tamanho 15 por 21. Vamos precisar de um shake box, cola branca, verniz, betume e um papel de scrapbook. Claro, lembrar sempre a vocês que todos esses produtos estão disponíveis aqui no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Então, vamos para a preparação dessa peça. Eu vou começar desmontando essa estrutura, que tem aqui o suporte para a nossa foto. E aqui eu vou tirar os parafusinhos para soltar também, para a gente conseguir fazer a nossa colagem. Então, é super prático de fazer, rápido e é um presente personalizado. Então, essa parte de trás a gente vai pintar também, essa parte da frente vai papel. E aqui a gente também vai pintar com betume para dar aquele ar rústico que a gente gosta. Então, vamos lá. Eu vou utilizar o Betume Colors na cor tabaco. E vou aplicar então primeiro. Então, só desse lado já é suficiente, porque o outro lado a gente vai acabar colando também ali. Aqui também para dar um acabamento. Nesse momento eu vou passar desse lado aqui.
E aqui na parte de trás mesmo, eu vou passar também. Então, aqui, com o auxílio de um pincel, eu vou fazer essa parte da bordinha. Depois eu venho com o rolinho, que é onde a gente apoia aqui a foto. E agora a gente vai secar para a gente lixar tudo isso. Ó, uma camada bem uniforme. Que seca ou no soprador ou no secador de cabelo. Para depois a gente entrar com a nossa lixa. Então, vou colocar todas as peças aqui pertinho, que a gente já seca tudo de uma vez.
Então, o tempo certo de secagem é quando realmente a gente coloca a mão, né? A gente sente que a peça tá mais quentinha e que a tinta não tá passando pelos nossos dedos. A gente vai pegar a lixinha, eu sempre uso essa daqui, que é uma lixinha 320. É uma lixa que tem espuminha, né? Que é extremamente confortável para fazer esse tipo de acabamento. Vocês encontram aqui também na nossa loja. E aí eu vou simplesmente, ó, caprichar. É normal a borda ficar com desgaste, mas é isso mesmo que a gente quer, porque é uma peça rústica, né? A gente vai dar esse ar mais rústico. Agora, caso você prefira com cobertura, você pode reaplicar o betume e deixar ele com uma pintura mais uniforme. Então, eu vou lixar, abro tudo certinho. A gente então vai para a colagem do nosso papel de scrapbook. Então, minha moldura já tá aqui certinha, aqui também atrás. E aí a gente vai para a colagem. Eu escolhi uma folha neutra, né, porque esse porta-retrato já é um pouco maior. E aí a gente vai conseguir então fazer aqui a nossa colagem, certo? Então, ó, vamos lá. Cola branca. Vou colocar aqui no meu pratinho. Para usar em quantidade, eu tiro aqui o dosador da cola. E aqui eu vou fazer de uma maneira de apertar bem esse papel. Como eu tenho aqui uma margem, eu não preciso chegar totalmente ali. Então eu consigo deixar exatamente uma bordinha que eu não preciso colocar o papel. E aí a minha sobra eu vou conseguir fazer. Então vamos lá? O que a gente vai fazer primeiro? Com um lápis, eu vou riscar, só para ter uma noção espacial da onde eu preciso efetivamente ter papel. E aí eu vou utilizar a cola dentro desse espaço. Sempre aplicando a cola com o rolinho, tá? É uma maneira de deixar uniforme a cola. De maneira que a minha madeira, ela fique esbranquiçada mesmo, tá? Essa é a quantidade ideal aí da nossa cola. Então, ali onde eu vou colocar a emenda, eu vou deixar para unir com a cola depois, tá? Vou me preocupar em passar realmente só aqui onde vai o papel agora. Eu vou ter o meu papel. Então, inclusive eu posso, né, exceder ele um pouquinho aqui, tá? Não correr o risco de faltar. Antes de fixar totalmente, ó, dou uma conferida se ele tá realmente tampando. E sim eu venho com a minha espátula e vou passar.
Aqui, vou tirar esse excesso. E aqui eu vou fazer então a minha emenda, tá? Vou passar só uma reguinha aqui para tirar essas pontas que não são necessárias, né? Vou aproveitar, ó, a própria linha do papel para cortar. A própria linha aqui do papel para tirar esse excesso. Então, isso, eu venho, faço então aqui. Fazendo essa emenda, a gente aproveita 100% papel, tá, gente? Importante a gente pensar também, realmente, em utilizar 100% do nosso material. Não é muito desperdício, né? Mesmo que seja pra gente ou que seja para empreender, é importante a gente analisar possibilidades de aproveitamento mesmo. Esse papel também tem uma estampa grata para isso, né? Não dá nem para ver. Então aqui vou tirar esse pequeno excessinho e também já vou vazar aqui, ó. Vou dar já uma vazada pra gente lixar esse excesso todo aqui. Eu gosto sempre de deixar uma sobra de papel pra gente lixar. Por quê? O papel scrapbook, ele tem uma gramatura alta, normalmente 180 gramas. E quanto mais a gente lixa essa borda, mais perfeita a nossa colagem fica. Então, eu venho com uma lixinha mais grossa, uma de unha e uma um pouquinho maior. E aí eu vou passar não só aqui em volta, para tirar o acabamento, mas nessa parte interna. A lixinha de unha, ela é principalmente, ó, para os cantinhos. Que é onde eu não consigo chegar com essa lixa maior. Faço os cantinhos. E aí eu venho com a lixa maior. Até cortar bem o acabamento, ó, e ficar bem certinho. Então, eu vou fazer isso em todos os excessos de papel.
sempre com a peça apoiada na bancada, tá? Pra gente ter uma postura melhor. Então, ó, essa aqui eu vou até colocar na borda aqui da minha mesa, pra ficar mais fácil. A gente vai, então, ó, deixar esse acabamento bem certinho. Então, vou usar só a lixa de unha para fazer alguns pequenos ajustes aqui, onde a minha lixa maior não chegou. E posso também aplicar a lixinha mais fininha agora. Aquela do começo do nosso projeto. Só para tirar também a aspereza. E às vezes a própria cola que pega em lugares indesejáveis. Prontíssimo. Papel tão coladinho. Olha só. Que coisa linda. Bom, então vamos tirar agora aqui o nosso pozinho. Pra gente ir para nossa próxima etapa de acabamento, antes da montagem e da decoração. Então agora a gente vai colocar o acabamento do verniz em toda a nossa peça. Inclusive no nosso acabamento aqui do Shake Box. Para quem não conhece, Shake Box é um detalhe decorativo que a gente usa muito e os nossos são personalizados e produzidos aqui no Ateliê de Coisas. Então esse, por exemplo, é um relógio. Então, ele é o que? Um aplique. Vou mostrar aqui em detalhes para vocês. Ele é um aplique que vem sempre com duas molduras, e aí proporcionais ao desenho. Vem com acetato cortadinho e vem com acabamento superior. E o Shake Box nada mais é do que essas formas que a gente coloca lantejoula ou miçanga. Então, ela traz movimento, traz delicadeza para o nosso projeto. E eu escolhi essa opção desse relógio neoclássico, que eu achei que tem tudo a ver. E a gente vai aplicar ali na ponta da nossa casinha. Mas ele precisa envernizar essa base. Então, nessa hora do verniz, eu vou aproveitar para fazer isso. Então, eu vou pegar um pedaço aqui de fita crepe. E vou colar essa borda aqui. Para ficar mais na hora de passar o verniz, tá? Já acompanha também sempre uma lantejoula que coordena a cor e o tema do nosso Shake Box. Agora é a hora do verniz. Verniz acrílico brilhante, tá? Que eu sempre uso aqui. Vocês encontram também na opção fosca, mas eu gosto bastante do brilhante. E também em frasquinhos menores ou médios. Esse aqui é o tamanho família, 500 ml. Vocês encontram medidas aí menores. Então a gente vai passar, antes de montar novamente, a gente vai aplicar aí de 2 a 3 camadas do nosso verniz. Então, ó. Com essa peça presa, é mais fácil da gente também envernizar sem sujar a mão. Sempre com os molhinhos, uma peça fácil de envernizar.
Deixa bem uniforme. E aí a gente vai passar então em tudo aonde a gente aplicou ou o betume, né, ou o papel. Então, enquanto eu vou dando esse acabamento, vou por intervalinho e já eu volto. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto. Geralmente usamos em scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes: 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê Arte Coisas. Voltamos. Então já posicionei a minha moldura. Só falta colocar aqui uns parafusinhos. Então nem precisa de cola. É só vir agora com o parafuso e reaplicar. Feito isso, a gente vai então para o nosso shake box. Aqui. Vai começar então a passar a cola branca. Tá certinho aqui. Deixa eu completar um pouquinho mais de cola. Agora sim. Então, vou posicionar bem aqui ao centro da minha estrutura. E aí eu vou colar uma moldura na outra, tá? Ela tem um formato orgânico, mas a gente vai conseguir encaixar aqui. Então, tirar um pouco o excesso. E aí eu vou modelando ela até conseguir encaixar no desenho certo. Então, ela vai ficar uma moldurinha assim, ó, dupla. Aí, eu vou para a parte do nosso acetato. Vou separar um guardanapinho e aqui um borrifador de água. Então, ele vem com 2 proteções, ó, em ambos os lados. Eu vou puxar a película aqui. Sempre tem, tá, gente? Independente do formato do shake box, vem protegidinho para não riscar. E aí eu vou borrifar água e vou tirar o excesso para deixar bem limpinho e tirar a eletrostática para ela não puxar as lantejoulas para essa parte aqui do acetato na hora da minha colagem. Vou deixar aqui de lado. Feito aqui a minha primeira colagem. Vou colocar a cola branca também nessa moldura. E essa moldura, ela vai fazer exatamente a altura para que eu aplique o meu shake box. Então, aqui, ó, eu vou posicionar.
E aí sim eu vou colocar as minhas... Deixar minha base aqui. E aí uma quantidade que eu consiga, nesse primeiro momento, cobrir o desenho, mas não totalmente, que é justamente para trazer movimento. Então, não precisa colocar tudo que vai no potinho. Estico aqui novamente a cola para não ficar com muito excesso. E aí eu venho com o meu acetato, que já tá higienizado também. Então, esse é o detalhe decorativo Shake Box. Esse em especial é em formato de relógio, mas vocês vão encontrar inclusive outros modelos. E olha que bacana o efeito que ele dá. E aí, para finalizar, a gente vai passar nessa moldurinha, exatamente no formato que eu consigo ver aqui da moldura. Também vou tirar um pouquinho do excesso. E aí eu vou aplicar essa moldura aqui. Para aplicar essa, gente, ó, é só a gente buscar pelo desenho de baixo. Que ela vai fechar esse desenho aqui, né? E a gente vai conseguir o efeito que a gente precisa. Olha só que lindo. Vou deixar secando. Vou escolher uma foto bem bonita para colocar, para apoiar aqui. Pra gente finalizar esse porta-retrato e eu mostrar todos os detalhes juntos. E aí, gostaram? Bom, não deixe de produzir então essa peça personalizada para quem você ama. Mas o meu convite fica para a semana que vem. Quinta-feira eu te espero com todas essas peças. Já ouviram falar de transfer? É uma película adesiva que está super em alta e a gente consegue customizar lata, vidro e MDF. Então, nosso encontro está marcado. Quinta-feira eu te espero às 16 horas aqui. Super beijo!